Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7. Se você olhar pela Bíblia que o Senhor trouxe Bíblia, convide ele para ler junto com você. Quem já encontrou, diga amém. Eclesiastes, capítulo 7. Eu vou ler só um versículo. Vou ler o último versículo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vamos ler de novo? Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vamos fazer mais uma oração com os olhos fechados. Curva a sua cabeça nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, venha falar conosco, Senhor, através desta palavra, através do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos, ó Senhor, com um propósito único de adorar o Teu nome e de ser ministrado por Ti. Que o Teu Espírito possa ter total liberdade para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Na igreja diga amém. Amém. Você pode aplaudir e exaltar bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem que eu vou ministrar para vocês agora, ela é a continuação da pregação de ontem. Ontem eu falei sobre esse capítulo 7 de Eclesiastes. E depois que eu encerrei a mensagem e terminei, encerrou o culto e eu fui embora, eu comecei a pensar na profundidade desse versículo 29. Ontem eu não explorei muito, não expliquei muito o versículo 29, mas essa palavra, ela permaneceu no meu coração. Ela permaneceu como se Deus estivesse falando, continuando operando na minha vida. E é tremendo o que o texto vai falar nesse versículo 29 do capítulo 7, que vai mostrar dois pontos aqui, dois extremos, duas realidades, como você quiser chamar. Por um lado vai mostrar a soberania de Deus no seu agir. Por um lado vai mostrar que aquilo que Deus faz é reto. Por um lado vai mostrar que Deus ele tem uma dinâmica perfeita no seu agir. Uma das expressões que eu gosto de usar é a expressão engrenagem. Que engrenagem são várias peças, uma intercalada com a outra. Sou fascinado por aquelas máquinas de relógio. Você vê várias pecinhas e uma vai fazendo a outra funcionar, e aquilo ali é uma engrenagem perfeita. O agir de Deus, ele ocorre dentro de uma engrenagem perfeita, onde algumas coisas aparentemente dão errado para que outras coisas deem certo, onde algumas coisas saem de cena na nossa vida para que outras coisas possam acontecer na nossa vida, onde algumas coisas o Senhor tira e Ele traz outras coisas, e essas outras coisas que Deus vai trazer, vai completar por um outro lado aquilo que nós precisamos, e de repente nós estamos vivendo o plano perfeito de Deus na nossa vida. É uma engrenagem realmente. Realmente o agir de Deus ocorre dentro dessa grande perfeição.
Perfeição tal que nós, em um primeiro momento, nós não compreendemos. Engrenagem que nós não compreendemos quando nós olhamos, ou quando nós passamos por determinadas situações, nós não entendemos. Chegamos até a arrogância. Quem está ouvindo, diga amém. Chegamos até a arrogância, a prepotência de questionar a Deus. Chegamos ao ponto de olhar para Deus e falar: Deus, por que dessa forma? Por que não deu certo? Por que tal situação não aconteceu na minha vida do jeito que eu gostaria que tivesse acontecido? Chegamos até a ter a inocência de achar que Deus perdeu o controle da situação. Chegamos a pensar dessa forma. E quando as pessoas deixam a Deus, deixam os caminhos do Senhor, por não entender essa engrenagem perfeita do seu agir e do seu operar nas nossas vidas. Por isso eu posso chegar à seguinte conclusão: que aquilo que Deus faz, existe um propósito perfeito. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Que tudo aquilo que já tem acontecido na tua vida, que tudo aquilo que já tem sido conduzido na tua vida, está dentro de uma engrenagem perfeita de Deus. E o melhor propósito, o propósito perfeito dele, vai se cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar ao Senhor nessa noite? Mais forte, palmas para o Senhor. A glória dele essa noite. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Entender que o que Deus faz é reto, ou bom, ou perfeito, ou com propósitos, não é tão simples. Porque Deus, Ele tem uma maneira diferente da nossa de agir. Deus enxerga as coisas de uma outra maneira. Nós mal enxergamos o presente, mal enxergamos o dia de hoje. Olhe para mim, mal enxergamos o que está acontecendo hoje, mal temos a condição de falar sobre o presente. Nós não temos a consciência do que Deus está fazendo, de quantos livramentos o Senhor está nos dando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós não temos essa consciência. Você não imagina o que durante esse dia de hoje poderia ter acontecido na tua vida, ou na minha. Imagina. Que está ouvindo, diga amém. Olha para mim, por favor. Vamos ficar bem atentos, deixa essa palavra ser roubada da tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos tentar retomar aqui, senão a gente distrai e perde o foco. Pois bem, primeira coisa, o que Deus faz é reto. O que Deus faz está dentro de um plano perfeito, dentro de uma engrenagem perfeita, que nós não compreendemos em um primeiro instante. São coisas que nós iremos entender somente lá na frente. Primeira coisa que o texto está afirmando. Segunda coisa que o texto fala, versículo 29. Deus faz ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eu não sei se na tua Bíblia tem uma outra palavra, né? Mas essa tradução aqui vai dizer que o homem busca muitas invenções, astúcias em outras traduções. O homem, ele tem uma capacidade criativa, muito criativa. Somos criativos ao extremo.
nos reinventamos. E o texto aqui de Eclesiastes vai falar um pouco sobre isso. Que Deus, Ele faz um plano reto. Deus, Ele faz um projeto reto para as nossas vidas. Deus coloca um propósito no nosso coração. Deus coloca às vezes um sonho na nossa vida. Mas qual que é o problema? O problema está quando nós criamos, quando nós inventamos coisas, quando nós inventamos modas, quando nós achamos que as coisas devem acontecer do nosso jeito ou do nosso tempo. Quem está entendendo, diga amém. O homem tem essa capacidade, ele pensa. E glória a Deus porque nós pensamos. Apesar que uns pensam menos que o outro, né? Uns quase não pensam, coitados. Mas o homem pensa. O homem tem essa mente criativa. Ele cria, ele acha coisas. O homem tem a capacidade, por exemplo, de fazer fantasias, de imaginar coisas. E o grande problema não é você simplesmente pensar, ou criar, ou fazer fantasias na sua mente. O grande problema é quando essas fantasias, ou esses planos, não acontecem como você gostaria que acontecesse, e você se frustra. Porque nós temos um sonho, uma promessa, e nós achamos que deve acontecer desta forma. E às vezes criamos até um roteiro, né? Vai ser assim, assim, assim. E nem sempre acontece do jeito que nós planejamos. Porque Deus sempre tem um roteiro diferente para as nossas vidas. Hoje talvez você fez um plano, fez um projeto, e de repente ele não foi como você esperou, como você gostaria que fosse, não aconteceu na data que você gostaria que tivesse acontecido. Mas não se preocupe, porque Deus, Ele permanece no controle de todas as coisas. Será que você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus por isso? Mais fortes palmas, aleluia. Amém? O homem faz muitas invenções. Ele cria muitas expectativas. Criamos expectativas às vezes em outras pessoas. É lamentável quando nós esperamos em outras pessoas. Espere somente em Deus. Fala para quem está do teu lado, espere somente em Deus. Às vezes você coloca expectativa em alguém. Às vezes você coloca expectativa na promessa de alguém, um amigo, um familiar, e é frustrante quando não ocorre como você esperou. Eu falo porque, como pastor, a gente lida com tantas pessoas, ouve tantas histórias, e também se frustra com muitas pessoas. E eu tenho aprendido ao longo desses anos que as nossas expectativas, elas devem ser depositadas totalmente em Deus. Porque Deus não vai te decepcionar. Quem entendeu, diga amém. O homem, ele cria as invenções, ele faz os seus planos, mas a última resposta não é do homem. A última resposta, ela pertence ao nosso Deus. Por isso que se hoje você pensou algo, por isso que se nesse ano você teve sonhos para esse ano, para esse primeiro semestre desse ano, se ao longo da tua vida você fez sonhos, fez planos, se durante o ano que passou você também pensou coisas e elas não aconteceram como você gostaria, nessa noite eu quero que você entenda, conforte o seu coração nesta palavra de hoje, aquieta a tua alma, aquieta a tua alma, o teu espírito nesta palavra, porque saiu do teu controle, porém não saiu do controle divino, do controle de Deus. O Senhor permanece fazendo os seus planos retos. Todos podem glorificar e aplaudir a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Percebe que o texto mostra essa grande oposição, a oposição do agir do homem e o agir de Deus.
E quando fala do agir de Deus, fala que o que Deus faz é reto. Posso ver amém? Amém. No tempo certo, da maneira certa, sem atalhos. E o agir do homem está em oposição, é cheio de invenções. Nessa noite nós temos a opção de deixar Deus agir na nossa vida ou continuar quebrando a cabeça. Nós temos a opção nesta noite de abrir o nosso coração e falar: Deus, eu quero o teu plano na minha vida. E eu abro mão do meu plano para viver o teu plano, Senhor, na minha vida. Nós temos essa opção nessa noite. Nós temos a opção de colocar aos pés do Senhor todos os nossos projetos e falar: Senhor, ainda que eu não esteja entendendo o funcionamento dessa engrenagem, eu sei que o Senhor está operando na minha vida. E eu vou tirar as minhas mãos e vou deixar que as tuas mãos conduzam. Se nessa noite você tiver coragem de fazer isso, pode ter certeza que os próximos dias serão dias de grandes vitórias, de grandes bênçãos e de grandes testemunhos em todas as áreas da tua vida. Por isso, nesta noite, eu convido você a colocar o seu casamento no altar do Senhor. Por isso que nessa noite eu convido você a colocar a tua vida profissional no altar do Senhor. Por isso que nesta noite eu convido você a colocar os teus sonhos de estudante nas mãos do Senhor. Eu convido você nessa noite a colocar os seus desejos mais íntimos da tua alma no altar do Senhor. Aquelas mudanças que você tem orado, ponha realmente na mão do Senhor, e Ele com certeza fará o melhor na tua vida. Em nome de Jesus, levanta a sua mão agora e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Será que você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir a Deus? Amém? O que é do homem? O que é do homem pode se frustrar. O que é do homem pode não acontecer. Mas aquilo que é de Deus, irmãos, amém, glória a Deus. O que é de Deus não impede. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu tenho vivido da seguinte maneira: se for de Deus vai dar certo. Se for de Deus, essa bênção é minha. Se agora for o tempo de Deus, ninguém perde o tempo de Deus. Amém. Eu tenho um testemunho para contar. Eu vou esperar o momento certo para contar para vocês. O momento certo. Acerca da compra da propriedade ao lado, que graças a Deus deu certo. Nós já compramos, nós já assinamos o contrato. Você pode aplaudir a Deus muito forte. Amém. Glória a Deus. Deus testemunho para contar. Temos um grande testemunho para contar. E eu, por vários momentos, a minha esposa, ela é testemunha. Por vários momentos eu falei: meu Deus, poderia ter saído hoje esse negócio. Fui na trave, foi perto, não deu certo. Faltou uma coisa, faltou outra. Um detalhe aqui, um detalhe ali. Quem está entendendo? Diga amém. Poderia ter acontecido. Sabe quando aconteceu? No tempo de Deus. Acabou. E agora que aconteceu, eu pude perceber um tanto de coisas que Deus foi trabalhando, um tanto de situações que Deus foi trabalhando, que Deus foi moldando, que Deus foi costurando ao meu redor, ao redor desta promessa, ao redor desta bênção. Deus foi fazendo um monte de coisas. É um embaralhado de coisas que nós não entendemos. Sabe aquele trabalho, sabe aquele negócio que as mulheres fazem? Eu não sei se é tricô, crochê, eu sempre confundo os dois, mas que pega aquela lã e vai fazendo. É um negócio, é um monte de lã. E daqui a pouco aquele um fiozinho só começa a ser tecido ali.
E de repente aquilo ganha uma forma. Quem entendeu? Diga amém. Aquilo ganha um corpo, ganha uma forma, e depois você pega e fala: peraí, agora virou um cachecol, agora virou uma touca, agora virou uma luva. No começo é um baralhado de coisas, você não entende. Só que Deus já está trabalhando, Deus já está moldando, Deus já está preparando todas as coisas. É igual você pegar um quadro, uma pintura, uma obra de arte, e você pega aquela pintura, se você coloca aquele quadro de longe, você se afasta, você de longe começa a enxergar aquele quadro, você consegue enxergar toda a beleza daquele quadro. Mas se você pegar bem perto aquele quadro, se você pegar aquela obra e ficar com um olhar fixo só num pontinho, não tem sentido. E quando você se afasta, você começa a entender: agora eu entendi o que significa esse desenho. Tem coisas na nossa vida que a gente não está entendendo, mas está dentro da engrenagem de Deus. E vai chegar uma hora que você vai ver que enquanto você estava aqui orando e buscando a Deus, enquanto você estava colocando nas mãos do Senhor os teus projetos, Ele estava preparando e fazendo o melhor na tua vida. Por isso o homem ele tem muitas invenções, o homem racional, ele pensa muitas coisas, ele faz muitos planos, ele faz muitos cálculos. Esse é o homem racional. Mas o homem espiritual, ele dobra os joelhos e ele fala: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feito conforme o teu querer, Senhor, na minha vida. Entrega hoje o teu projeto nas mãos do Senhor, e Ele fará o melhor por ti. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus? Aleluia! Coloque as mãos no coração. Curva a sua cabeça por um instante. Feche os teus olhos agora. Esta última canção que nós louvamos aqui,